Olá, pessoal. Nós temos novamente aqui no nosso canal o professor e pesquisador do INSPER, doutor em economia e cientista de dados, Thomas Conte. O Thomas, ele tem pesquisado muito sobre essa questão da pandemia do Covid-19, inclusive tem um documento que está elaborando e está em processo de construção, mas na versão inicial desse documento já pode ser acessado na página dele. E o documento dele, como ele já comentou no programa anterior que nós participamos, traz uma análise da pandemia do Covid-19, olhando não só o aspecto econômico, mas também o aspecto comportamental e o aspecto sanitário dessa pandemia. Todos os elementos que compõem as características desse vírus do Covid-19, ele elabora muito bem. E eu pedi ao Thomas para estar novamente aqui no nosso canal, para a gente voltar a uma discussão, ou reforçar uma discussão, inclusive que está surgindo no Brasil, né, especialmente em vários estados, como alguns critérios que poderiam ser elegíveis como condicionantes para o relaxamento do isolamento social. O isolamento social tem um custo econômico muito grande. É natural que, especialmente motivado pelo setor privado, setor produtivo da economia, se tenha aí uma perspectiva, inclusive, de volta para aumentar a previsibilidade do próprio sistema econômico. E alguns países, como o Brasil, acaba sendo a doença ter chegado mais tarde no Brasil, alguns países já estão nesse processo inicial de discutir o relaxamento dessas condições. Thomas, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso canal. Você que tem se dedicado bastante a esse tema, eu lhe perguntaria quais seriam as pré-condições mínimas, Thomas, que um país ou um estado deveria ter para iniciar um processo de relaxamento do isolamento social esse que foi a única maneira que se encontrou nesse primeiro momento de atenuar os efeitos da pandemia da Covid-19. Olá, Flávio, tudo bom? Primeiro é um prazer, uma honra estar aqui de volta, podendo conversar sobre esse tema tão importante. Então, naquela primeira conversa que a gente fez, tratamos bastante, né, dos termos que eu coloco no meu estudo sobre o Covid. Ainda não tinha nenhum protocolo internacional sobre reabertura, então tinha algumas discussões acontecendo, algumas pesquisas sobre efeitos de deslocamento, que tipo de situações poderiam ser mais ou menos propícias a serem relaxados mais rápido, mas nenhum protocolo. Então, nesse meio tempo, a OMS divulgou o protocolo dela e alguns países começaram a divulgar também. O primeiro não tem exatamente uma ordem nos protocolos da OMS, no sentido de prioridade, mas um desses protocolos que todos os países envolvidos que estão pensando em reabertura estão colocando, e a OMS também, é a transmissão do vírus estar controlada. Então, por transmissão controlada, eles querem dizer ou o número de casos diários está estável ou, de preferência, está diminuindo. Então, eles colocam esse critério e isso é um grande desafio para o Brasil e para os governos estaduais, municipais, porque nós não estamos exatamente nesse cenário ou não temos evidências fortes que nós estamos nesse cenário. Né, o vírus, os nossos esforços de distanciamento estão sendo eficazes para reduzir a velocidade do vírus, mas ele não está constante e nem caindo. Então, temos um desafio a mais aí que nos coloca numa situação diferente da experiência internacional. Mas alguns países da Europa já iniciaram, de alguma forma, talvez por eles estarem mais adiantados, né, no enfrentamento dessa... E esses países, eles têm adotado o quê como estratégia? Então, nas estratégias deles, eles primeiro olham essa questão do controle do número de casos, depois, pensando, por exemplo, no caso da Áustria, eles adotam medidas que são graduais, então nenhum deles abre de uma vez, e eles focam em abrir primeiro os setores que, eles, na avaliação deles, têm um risco menor. Então, por exemplo, pegar o exemplo da Áustria, que é um dos exemplos mundiais de maior sucesso na contenção
da pandemia. Eles, no cronograma deles de reabertura de setores, eles diferenciaram os restaurantes que conseguem colocar as mesas para atender as pessoas do lado de fora, dos restaurantes que só conseguem atender as pessoas do lado de dentro. E aí quem consegue atender do lado de fora pode abrir primeiro, né? Porque do lado de fora tem maior circulação de ar, as pessoas não ficam presas no espaço fechado, com ar-condicionado, então isso tem menos risco. Então, todo tipo de cuidado como esse vem sendo tomado nesses planos de reabertura, sempre graduais, em geral com esses 14 dias entre uma medida e a próxima. Então, por que 14 dias? Quer dizer, eles usam normalmente essa data, 14 dias. Tem alguma característica relacionada ao tipo de pandemia? Sim, exatamente. Os 14 dias não é uma questão econômica, nem nada disso, e não é nem tanto uma questão médica, é questão do comportamento do vírus. Então, o vírus tem um determinado ciclo de vida. Quando ele infecta uma pessoa, leva alguns dias, que a gente chama de período de incubação, de 2 a 5 dias, onde o vírus ainda não contaminou a pessoa o suficiente, não infectou o suficiente para que ela comece a apresentar sintomas. Depois desses 5 dias, quando os sintomas aparecem, eles costumam ter uma evolução gradativa. Nos casos que vão chegar a ser graves, isso vai acontecendo aos poucos. Então, o que acontece? Pegando, por exemplo, o caso do Brasil, a recomendação que a gente está fazendo pelo país inteiro é que só os casos mais graves, quem sentir, por exemplo, falta de ar ou febre mais alta, procure fazer o teste, procure um atendimento. Então, a pessoa, quando chegou nesse estágio e vai começar a procurar o teste, ela já foi infectada há uns 10 dias. Então, quando ela fizer o teste, quando ela tiver a resposta desse teste, já vai ter passado mais alguns dias, ou se ela for hospitalizada. Então, quando os indicadores começam a aparecer, eles fazem referência a uma realidade de contágio de uns 14 dias, 10, 14 dias atrás, no melhor dos casos. Então, esse tempo de 14 dias é para que você adote uma medida de relaxamento e consiga ver o começo dos efeitos dela antes de adotar a próxima. Então, se você adotou uma medida errada, você volta para trás antes. Se a medida foi correta, você dá um passo além. E assim, aos poucos, você vai relaxando. Thomas, mas a OMC também tem levantado a importância da testagem e a importância também do sistema de saúde não está com sua plena capacidade sendo utilizada. Porque se o relaxamento produzir novos casos, você não teria uma retaguarda de serviços de saúde, leitos, respiradores, capaz de atender essa nova demanda, né, por serviços médicos. Então, esses também são protocolos da OMC que seria muito interessante também que não só o governo federal, mas os estados que começam a pensar em relaxamento, adotar também esses critérios como critérios fundamentais nessa estratégia. Você não acha também? Com certeza. Essa parte dos leitos, na minha avaliação, é o que no Brasil a gente tem que tomar, a gente poderia tomar como critério central, porque a nossa capacidade de testes é muito deficiente dos grandes países do mundo. Nós somos o país que menos testa no mundo. Esses testes, em muitos lugares, eles são feitos com atraso, no sentido de que você vai fazer o teste agora e você vai ter a resposta dias depois. Inclusive, essa seria uma informação muito importante de se ter pública, porque aí a gente conseguiria saber quanto tempo atrás é a realidade desses números que a gente está olhando. Mas se o teste demora 10 dias numa cidade e 2 dias na outra, então a gente não pode comparar os números da mesma forma, eles dizem respeito a tempos diferentes. Então a gente não tem essa capacidade de testar e isolar. Todos os países desenvolvidos estão contando que esse é o carro-chefe da reabertura segura deles. Então nós não temos essa estratégia, é uma situação nova, com desafios novos que precisam ser reconhecidos enquanto tais, para que a gente consiga pensar estratégias também seguras e prudentes de relaxamento. Pois é. No caso... Não, continue, desculpa, pode continuar. Não, só para terminar essa parte da capacidade do sistema de saúde, a gente pode dar bastante foco nisso, porque as pessoas que são os quadros graves que estão buscando fazer o teste, eles muitas vezes vão aparecer no hospital primeiro, antes de fazer o teste. Então,
se existir capacidade no sistema de saúde e der para projetar que nos próximos 14 dias essa capacidade se mantém, então existe uma tranquilidade. Se essa capacidade for sendo esgotada muito rápido, então a gente já imagina, antes mesmo de aparecer nos números de casos confirmados do Covid, que a situação está piorando. E aí a gente pode ir tomando esse dado como um dado de referência. Aí tem o Infogripe da Fiocruz, que relata isso semanalmente também. Thomas, nesse ponto, você falou dos países mais desenvolvidos, que estão preocupados agora com a testagem, mas uma das questões que é levantada no debate atual, por que economias importantes como a Itália, a Espanha, a Inglaterra, a França chegaram nessa situação, né, de ter aí as maiores taxas de óbitos do mundo, enquanto a Alemanha, por exemplo, ela foi muito mais, os números lá são muito menores, inclusive, Tom, também Portugal também. Você não vê uma crise grande, né, de falta de leite em Portugal. Né? O que esses países têm diferente, Portugal e Alemanha, dos quatro maiores, a Itália, França, Inglaterra e Espanha? Justo. Então, o que os estudos epidemiológicos mostram é que quanto antes se adota as medidas, maior o efeito delas. E esse efeito é exponencialmente maior quanto antes elas são adotadas. Então, no caso da Alemanha, por exemplo, eles se preveniram desde muito cedo. Um exemplo drástico disso assim que foi divulgado pela China o primeiro estudo científico deles, mostrando o sequenciamento genético do coronavírus, na mesma semana, laboratórios alemães, claro, já com uma coordenação nacional sobre isso, né, instruções do próprio governo, começaram a usar desse sequenciamento para começar a desenvolver os primeiros testes com produção local para detectar o coronavírus. Então, essa capacidade de testes, eles começaram a construir isso em janeiro, já preocupados com o que podia acontecer depois. Isso não foi feito na maior parte dos outros países do mundo. E, além disso, uma característica muito importante que a epidemiologia mostra para a gente, para entender esse comportamento do vírus e da epidemia, é o número de focos iniciais da epidemia. Então, isso no geral não é discutido, as pessoas não falam muito publicamente disso, mas nos modelos isso aparece. A maior parte dos modelos é feito, inclusive, projetando que o início do modelo, que no início só existe um foco. O que seria só existir um foco? Seria, por exemplo, o coronavírus chega no Brasil por um aeroporto em São Paulo, uma pessoa infectada, vamos supor que ela não seja detectada, não exista quarentena, e o contágio começa a partir dessa uma pessoa. Se essa é a realidade, a epidemia vai ter um determinado comportamento. Mesmo que se feche tudo depois, existe um comportamento da epidemia a partir daí. Uma situação completamente diferente seria se chegasse uma pessoa infectada em cada estado brasileiro, nos 27 estados, e só a partir daí o Brasil fizesse alguma coisa para conter. Isso seria uma epidemia com 27 focos iniciais. Ela poderia caminhar até 27 vezes mais rápida do que a outra. Então, parte dessas diferenças que a gente vê nos países europeus também se deve um pouco a isso. Na Itália, por exemplo, foi descoberto que o vírus tinha chegado lá muito antes. Isso altera todas as perspectivas do país e o comportamento futuro. São países, Itália, Espanha, Reino Unido também são focos turísticos muito grandes. A situação de Portugal, eu confesso que eu não olhei com detalhes o que está acontecendo, mas eu acho que o que a gente enxerga nesse país são esses dois efeitos, medidas preventivas e o efeito de focos iniciais. Pois é, o Portugal parece que 2 dias antes do terceiro cidadão ser infectado, ele já tinha tomado medidas bastante restritas de isolamento, que talvez o que explique o sucesso que nós estamos observando. Mas o professor Ricardo Paz de Barros, inclusive professor do INSPER, ele deu uma declaração que vai, uma reflexão importante, é que nós estamos trabalhando errado, ou seja, as grandes aglomerações no sistema de transporte público, né? Seja metrô, seja trem, seja ônibus, balsa, no caso do Rio de Janeiro, etc. E você tinha falado já, né, da preocupação em faseamento, por exemplo, na volta, né, como a Suíça, a Áustria, os Estados Unidos
do esvaziamento, abre o primeiro setor, abre o segundo. Mas isso seria pouco eficiente se não resolvesse um grande problema, que é como é que você vai deslocar grande quantidade de trabalhadores, né, num sistema público no Brasil hoje, que a gente sabe que em todas as capitais nós temos muito congestionamento, muitas pessoas nos ônibus, e sinceramente seria uma bomba relógio aí, né, de contaminação. Né? Então, pensar essa volta sem resolver ou mitigar essas questões é muito importante. Como é que você acha que se poderia minimizar esse problema, dado que aumentar a capacidade de serviços públicos de transporte de uma hora para outra não é algo incrível, né? Justo. Então, na minha avaliação, também essa parte do transporte público é o maior foco de contágio, o maior foco e maior risco de contágio que a gente vai ter no país conforme fossem adotadas essas medidas de relaxamento, e não tendo a capacidade de teste, eu acredito que a gente não pode minimizar esse risco, e a gente tem que se dispor a adotar medidas, inclusive criativas, de como tentar minimizar essa sobrelotação do transportes. Então, pontos iniciais. Primeiro, não fazer o oposto, que é reduzir os transportes. Esse foi um erro que eu avalio como um erro que aconteceu em São Paulo. Como foi adotado medidas de isolamento e reduziu os deslocamentos na cidade, a prefeitura, as empresas de transporte reduziram em 40% o número de ônibus em circulação, o que pode parecer economicamente razoável, dado que tem menos deslocamento, mas você manteve os ônibus lotados. Uma pessoa infectada no ônibus lotado pode causar um grande desastre, e o motorista é, de longe, a pessoa mais exposta. Então, a gente está vendo também os trabalhadores do setor de transporte estão sendo vitimados aí em uma proporção muito preocupante pelo país inteiro. Então, exemplos de medidas que poderiam ser tomadas, e todas elas, mesmo se custosas, a gente tem que pensar que elas vão reduzir muito o custo da saúde, né? Então, o custo do sistema de saúde, o custo em vidas, o custo em pessoas doentes, internadas, o custo de pessoas que vão faltar no trabalho por conta de terem ficado doentes e precisarem se manter em casa. Então, por exemplo, todo o transporte público ter álcool gel disponível, distribuir máscaras no transporte público, a pessoa ser obrigada a estar de máscara para usar o transporte público. Quantidade de ônibus... As próprias empresas poderiam disponibilizar, né, Thomas, ônibus também para seus funcionários, né? Também, então isso é algo que pode ser pensado, e quanto maior a empresa, maior a capacidade dela de fazer isso, de às vezes fornecer um ônibus com janelas abertas, sem ar-condicionado, para as pessoas poderem se deslocar por ele, reduzir a sobrecarga no transporte público. Eu acho que não podemos descartar também medidas criativas, como, por exemplo, recomendações de mudança de horário. Então, tem empresas que trabalham das 8 às 6, no horário que a gente entende como horário comercial normal, um outro grupo de empresas, um outro setor trabalha das 10 às 8, um outro setor trabalha em outro horário. Isso dá para pensar em termos setoriais, em termos de adesão voluntária, enfim, mas coisas para diminuir a sobrecarga e fazer com que o mesmo número de ônibus do transporte público, estou falando de ônibus que a maior parte das capitais não tem metrô e é o principal meio de deslocamento, mas que com o mesmo número de ônibus a gente consiga trabalhar com metade das pessoas ali dentro do ônibus, porque é um foco muito grande, né? Eu acho que pode falar. Não, assim, um redesenho do sistema público de transporte no Brasil vai ser necessário, né? Não tem outro caminho. Eu acho que sim. Eu acho que, sendo muito realista, sim, para evitar um cenário muito crítico e descontrolado, esse redesenho é necessário. E, inclusive, Thomas, também os próprios custos dos empresários também vão aumentar, né? Porque, de alguma forma, eles terão que reorganizar a forma de produzir, e isso vai aumentar os custos. Agora, melhor do que você destruir, né, a empresa, né? Quer dizer... Exato, o custo de manter a empresa fechada, o custo de isolamento é proibitivo no médio prazo. Então,
por mais que exista um custo de fazer essa readequação, no momento atual, os empresários estarão, certamente, a maior parte deles, dispostos a negociar e falar, olha, a gente arca com custos, mas vamos tentar reabrir. Né? Então, acho que o ideal seria aproveitar esse momento favorável, onde as pessoas já estão acostumadas com o isolamento, né? As empresas também estão mais ou menos acostumadas com o isolamento, para criar essas novas regras, e elas podem ser pensadas setorialmente, dar previsibilidade para isso, de quais são as regras que têm que ser adotadas, embora algumas delas, ou várias delas, tenham algum custo, comparado com o custo de manter a empresa fechada, a maior parte dos empresários vai topar. Tomo, para a gente encerrando, você tem se notabilizado que uma das pessoas hoje no Brasil que está mais na frente, né, dessa discussão, desse debate, inclusive organizando toda a literatura internacional e nacional que está saindo sobre essa discussão. O trabalho que você está desenvolvendo, depois eu gostaria que você dissesse o título do trabalho que você está desenvolvendo, que está inclusive já na sua página, que as pessoas possam acessar. E esse documento, quer dizer, ele está em construção, né? Você está em construção, incorporando aí cada dia novidades. Mas um detalhe importante nessa discussão, Thomas, é que ainda há aqueles que acham que o isolamento social não seja a melhor medida, né, para se tomar, né, para atenuar os problemas advindos da pandemia da Covid-19. Tá certo? O que a gente busca, cientista, é tomar decisões baseadas em evidências. Evidências, né, elas fundamentam as decisões públicas. Em qualquer área, seja na medicina, na economia, qualquer área. Eu te pergunto, existem evidências consolidadas o suficiente, né, não, vamos dizer assim, para garantir 100%, mas caminhando na direção de que o isolamento social ainda é, né, um instrumento importante para minimizar esses problemas? Porque tem muito problema também de defasagem entre a contaminação e o resultado em si de aparecer a doença. Quer dizer, isso fica muito confuso na cabeça das pessoas, do cidadão que está ali acompanhando todo esse debate. Sim, entre aquele nosso primeiro vídeo e agora que a gente está conversando, a Cochrane, que é uma organização internacional que é referência em fazer revisões sistemáticas de literatura em medicina e saúde pública, ela divulgou a primeira revisão sistemática de estudos empíricos sobre os efeitos do isolamento. E essa revisão mostra que, embora as evidências não sejam o padrão ouro, que a gente diz, né, de estudos aleatórios controlados, os estudos apontam no mesmo sentido, de forma bastante significativa, de que o isolamento é capaz de reduzir a velocidade de contágio do vírus e, ao contrário do que algumas pessoas dizem no Brasil, de que isso só reduz a velocidade e não altera o número de pessoas que vai morrer, eles mostram que sim, a gente tem evidências de que reduz o número de mortes, justamente nos casos de epidemias que sobrecarregam muito o sistema de saúde. Então, eles pegam os estudos empíricos, envolvem não só o coronavírus, mas outras epidemias que a gente teve no passado, SARS, MERS, né, o H1N1, e fazem uma avaliação sobre isso. Então, a gente tem evidências de que o isolamento é eficaz, mas como você bem colocou, sem que se explique bem para a população como que isso funciona e como que a gente enxerga isso funcionando, pode ser que as pessoas se confundam mesmo, porque, como a gente comentou lá um pouquinho antes agora, entre adotar uma medida e começar a aparecer nos dados, por exemplo, de hospitalização, a gente espera pelo menos 14 dias, de 14 a 20 dias para o dado começar a aparecer, que é esse tempo, né, do vírus infectar a pessoa, o tempo de incubação, aparecerem os sintomas ficarem graves o suficientes para a pessoa buscar algum tipo de atendimento. Então, existe essa demora. Na quantidade de óbitos, demora ainda mais, por volta de 30 dias, porque depois que a pessoa é hospitalizada, ela vai ficar em média mais 2 semanas hospitalizada, em média, né? Então, no número de óbitos demora ainda mais. Então, qual que é o problema se a gente não fizer uma boa comunicação, uma comunicação transparente? As pessoas podem ver que
relaxou uma determinada medida de isolamento, passa 14 dias, 10 dias e não parece ter tido uma mudança significativa no número de infectados. Ela vai falar, tá vendo? Não tem problema, pode relaxar. Mas ainda não começaram a aparecer os números do relaxamento, né? Nenhuma pessoa que foi infectada depois que relaxou apareceu nos números ainda, porque elas ainda estão ou na fase de incubação do vírus ou com sintomas muito leves. Então a pessoa pode fazer esse julgamento errado. E aí depois, quando a situação fica crítica, começa a ficar uma evolução muito rápida, e aí o gestor público vai tomar uma decisão de aumentar uma determinada medida de isolamento, a pessoa vai ver a medida entrando em efeito, entrando em vigor, e ela vai ver os casos aumentando dia após dia. E aí ela pode ser levada a concluir de que o isolamento fez aumentar os casos. Mas aqueles casos que estão aparecendo são de 15 dias atrás, o isolamento vai aparecer 15 dias para frente. E às vezes as pessoas não fazem essa correlação do tempo e o efeito, né? Sim, e eu não vou nem... Eu acho que é muito... Eu sei que a palavra a gente usa, mas eu acho que não é nem às vezes, eu acho que é sempre. A não ser que alguém explique para as pessoas, são a detalhes, tendência é todo mundo... São detalhes, a pessoa não está acostumada a fazer isso. A gente é economista, então a gente sabe como funciona, né? Se a parte da eleição, né? Os primeiros anos de um governo então, os efeitos do governo anterior, em muitos casos, né? A gente está acostumado com isso, mas para o cidadão médio não tem que explicar para ele. Falar em eleição, talvez a responsabilidade dos governadores e dos prefeitos elas aumentam nesse momento por dois motivos. Primeiro, que o governo federal talvez esteja com a sua energia ainda tentando resolver o problema da mudança do ministro da Saúde, agora a mudança do ministro da Justiça, o Moro, então ter um pouco desviado um pouco a sua atenção em resolver essas questões. Além do mais, o próprio Supremo Tribunal Federal deu autoridade aos governadores e aos prefeitos a tomarem decisões locais, certo? E nós estamos no momento que essas decisões começam a ser necessárias, mas nós temos aí uma previsão de eleição municipal no final do ano, que pode, de alguma forma, ser levado a, vamos dizer assim, precipitar, né, um maior isolamento, medidas de relaxamento do isolamento, porque é natural que o prefeito queira a sua cidade se movimentando, o comércio funcionando, isso traz mais arrecadação para o município, e etc. Então, assim, qual seria, para a gente finalizar, a sua mensagem que você deixaria, né, para os governadores, para os prefeitos, né, nesse momento que parece que você já comentou, e não está claro que nós estejamos numa situação em que estamos atendendo ali aquele critério da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, que há um controle no número de casos, ou um controle. Parece que a evidência mostra que, pelo contrário, nós estamos ainda na ascendência da curva, né? O próprio Ministério da Saúde, o ministro que saiu, o Mandetta, anunciava final de maio, de junho, né, talvez o pico no Brasil, né? Então, qual a mensagem que você deixaria para os gestores públicos, seja a nível estadual ou municipal, a respeito de medidas de relaxamento que, porventura, venha a ser tomada por todas essas entidades, né, públicas? Então, esse papel maior dos prefeitos e governadores é até algo que está me fazendo reescrever toda a última versão que eu tinha do meu estudo. Eu esqueci de responder até nessa outra pergunta. Para achar o meu estudo, é só buscar Thomas Conte no Google, coronavírus. O nome continua o mesmo, Thomas? O nome é o mesmo, crise tripla do coronavírus, embora tenha agora uma política também, eu não vou falar dela, porque aí é demais, mas continua a crise tripla do Covid-19. Então, eu estou reescrevendo tudo que eu tinha para focar em termos de governos estaduais e prefeituras. O estudo anterior falava muito em termos de uma estratégia nacional, eu acho que isso está bastante fora, e de fato, eu concordo com você que a pressão deve vir mais nas prefeituras e nos governos estaduais agora. Imagino que os próprios empresários e a população foque mais, né, nesses atores nesse momento, com eleições em vista também. Então, a mensagem que eu teria, eu acho que é
para os gestores darem muito valor para a previsibilidade, né? A capacidade do setor público de tornar essa situação super difícil, instável, desafiadora que nós temos em algo mais previsível. Então, do ponto de vista do empresário, quem precisa tomar essas decisões de gestão, ele tem que arcar com custos e ele tem que fazer planos para a semana seguinte, para o mês seguinte e para o ano. Então, é muito custoso para ele ter que refazer esses planos ou ver esses planos sendo frustrados o tempo todo. Isso gera insatisfação, isso também traz problemas, né, para a pressão que ele exerce sobre os líderes políticos, gera insatisfação nos trabalhadores dele também, o trabalhador às vezes pode cobrar ele, enfim, tem custos econômicos muito grandes, a falta de previsibilidade. Então, a mensagem que eu daria é que se crie meios de tornar isso mais previsível. Então, embora a pressão do empresário agora seja de, vamos abrir tudo e voltar ao normal, fala, olha, se a gente voltar ao normal, pode ser que a gente tenha que adotar medidas custosas como essa daqui 15, 20 dias, daqui um mês. Isso não vai ser bom para você, isso não é bom para o setor público. Vamos, aos poucos, vamos adotar novas regras e aí ter um plano coerente disso, de quais setores, quais as regras, mostrar, olha, se todo mundo seguir isso aqui o mais próximo possível, a gente diminui a chance de ter que adotar qualquer medida desse tipo de fechamento lá na frente, né? E isso, claro, não é a mensagem que a pessoa mais quer ouvir naquele momento, mas é a mensagem realista e é uma mensagem que permite ele fazer planos consistentes. Se ele tiver que adotar essas novas regras, faz abertura, e aí, por algum milagre, todos os dados continuam bons e a trajetória fica ok, tá ótimo. O plano dele não foi frustrado. A gente pode relaxar uma coisa ou outra e a economia segue. Agora, se você foca no curto prazo, cria essa falsa crença no futuro de que tudo vai ficar bem, liberando de qualquer jeito, aí a pessoa vai fazer os planos dela baseado nisso, vai passar 15, 20 dias, a situação vai piorar muito, e aí esses planos vão ser frustrados. Isso gera crise econômica, gera desemprego, gera falência, gera insatisfação popular. Então, acho que a previsibilidade nesse momento é um ativo que só o setor público consegue fornecer e que vai ser muito bom para quem está pensando nas eleições, mas também para a população. E como você fala no seu documento, né, Thomas? Falar a verdade, né? Que é um ativo importante agora, né? É um ativo importante, falar a verdade, justamente por isso que os gestores, essa crise faz os gestores poderem ser cobrados no curto prazo. Então, falar para as pessoas que está controlado quando não está 100% controlado, ou disser que elas podem voltar ao normal de fevereiro e não ao novo normal do coronavírus, a pessoa pode ser cobrada por isso em 3, 4 semanas. Então, falar a verdade é muito importante para as pessoas fazerem esses planos consistentes e salvar vidas, né? Perfeito. Thomas, muito obrigado. Já fica aqui o convite para uma nova rodada. Certamente vamos ter aí muitos desdobramentos e eu gostaria muito que você estivesse novamente conosco para esclarecer aqui aos estudantes, gestores, professores, toda a problemática do que representa essa pandemia, né? Então, eu fico aqui mais uma vez o agradecimento e boa sorte. O estudo, quando estiver pronto, você vai... Aliás, já está lá no documento, já está no site, a primeira versão, você está trabalhando numa outra versão, né? Isso, agora uma nova versão e focando muito mais em dados estaduais e análises estaduais. Ótimo. Valeu. Obrigado. Flávio, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui.